Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias. E eu sou a Babi Albuquerque. E hoje a gente tem uma convidada que eu vou deixar a Babi apresentar para vocês, mas ela veio aqui nos impulsionar a ser melhores. Estamos aqui hoje com a querida Júlia Benatti, que é advogada, colunista, mentora, mãe de pet. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Muito obrigada, gente, de coração. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder participar hoje aqui do podcast com vocês. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da minha bagagem também, como advogada, como mentora, com o pessoal que está ouvindo a gente hoje. Esses monte de pratinhos que ela segura, como a gente já comentou aqui. Alguns a gente derruba, né? Mas vai, nem tudo é tão perfeito e tá tudo bem. Eu amo, eu amo. A gente queria que você contasse um pouquinho de você. Quem é a Júlia? Com certeza, verdade. com certeza. Júlia vem de família de ninguém advogado, ninguém fez direito, ninguém fez nada. Eu tive uma prima só, mas não seguiu. Sem o famoso apadrinhamento, né, que o pessoal fala muito hoje em dia. Comecei sozinha, sem bagagem nenhuma, né? Em 2017 eu já comecei ali com o meu escritório, na sala de baixo da casa da minha mãe. Eu falo que eu brinco que a gente só tinha um sonho, uma OAB e uma plaquinha, que é o que a gente tinha, que era, ficava ali na frente da casa da minha mãe. Foi uma luta muito grande, foi um crescimento exponencial, assim, no sentido de me profissionalizar sem bagagem nenhuma, sem ter estagiado em lugar nenhum. Então, assim, tomei muito, errei muito, gente. Eu até brinquei ontem com as minhas mentoradas, falei, gente, se tem alguém que errou nessa vida, nessa advocacia, fui eu. Então, assim, nada do que vocês me falarem é algum tipo de surpresa. E foi muito bom, porque esse crescimento fez com que eu enxergasse a advocacia de uma forma diferente, né? Esses dias eu até estava construindo minha narrativa nova de marca, eu estava olhando tudo, eu falei, cara, eu acho que uma das coisas que mais me motivaram, me mexeram com a minha vida no sentido da advocacia foi o inconformismo. Acho que eu nunca acreditei muito no... você só tem que viver de indicação de cliente. Você só tem que viver desse formato. Você só começa a ganhar dinheiro na advocacia depois de 5 anos. Acho que foram tantas crenças ali que a gente vai ouvindo, né? Vai sendo implementada. E acho que o inconformismo foi a base de tudo isso. Acho que começar a analisar uma Júlia empresária, uma Júlia com gestão, uma Júlia que poderia crescer muito além do que uma cidade de 120 mil habitantes. Uma Júlia que assim, tomou muito, principalmente no início, com a própria OAB, porque no início, quando a gente começa a produzir conteúdo, foi muito desafiador, porque não era o que é hoje. Então, tudo que eu fazia era muito condenável. Então, tudo que eu fazia era, você não pode. Você, Júlia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, de repente, o boom. De repente, todo mundo começa a fazer. Eu falei assim, então, eu sempre tive no caminho certo, só que a gente precisou dessa mudança, esse pós-pandemia, esse digital sendo implementado com mais força, para que, de fato, eu conseguisse entender que, não, eu sempre estive no caminho certo, né? E hoje, graças a Deus, crescendo muito. O escritório hoje possui 3 pessoas na equipe. A gente tem um atendimento mais personalizado, então nosso foco nunca foi massa. Então sempre foi um atendimento mais individualizado, personalizado, sempre digital. Tive só uma fase que eu tive espaço físico, mas sempre esse crescimento voltado para o digital. Acho que o digital realmente é o caminho. Mas agora com um pezinho mais no presencial, que é importante, né, gente? A gente vai voltando com o tempo presencial. Eu acho que isso que, de fato, vai, daqui em diante, ser um grande diferencial para os escritórios. Nossa, e assim, é bom você falar isso, que é mais uma prova de que existe sim o escritório digital e ele funciona, Com né? certeza. Apesar aí de ter muitas pessoas que criticam o escritório digital, que tem necessidade, que defende a necessidade de ter um escritório físico, que senão você não vai ter clientes, e a plaquinha o nome na porta. Exatamente. Então, assim, é muito importante vir falar isso, porque você é um case de sucesso tanto nas redes sociais quanto também no escritório digital, né? Fazendo prospecção de clientes de forma digital, trabalhando e crescendo, ganhando dinheiro de forma digital. Como que foi para você essa captação de clientes no digital? Porque antes, como você disse, tudo era mato, né? Não tinha ninguém. Exatamente. Era tudo muito novo. Agora não, tem vários mentores, várias pessoas aí explicando, ensinando como fazer, e você fez tudo no instinto. Então, como que foi esse contato? Como que você fez para captar cliente no digital? Perfeito. Acho que uma das primeiras oportunidades, inclusive, eu bato muito na tecla, justamente dos artigos, que foi que a gente até estava conversando, que ele foi uma abertura de porta gritante. Por quê? O que eu entendo dos artigos?
todo mundo pesquisa a dúvida no Google. Então, assim, é uma tendência natural nossa já fazer esse tipo de pesquisa. Então, estar ali dentro, informando com um título que de fato é de fato a dúvida do teu cliente, isso facilitou muito. Por quê? Os artigos até hoje me trazem clientes. Mesmo eu não estando, às vezes, publicando, estou há um tempo sem publicar, mesmo assim, todo dia tem e-mail, tem gente vindo. Então, começar ali já começou a ser um prato cheio, digamos assim, né? Então, artigo jurídico sempre foi e sempre será. Eu bato muito nessa tecla que o pessoal fala, ai, mas ninguém tá afim do artigo. Não, Ah, sim. os artigos continuam. A diferença é a forma de escrita. Talvez e mudou muito, né? Então, mas só eu voltando. Quando tô falando dos artigos, ele veio com muita força para mim. Comecei sendo colunista da Mariana Gonçalves, que a gente participei, na verdade, de um processo seletivo na época. Fiquei, acho que a gente ficou um ano quase escrevendo artigos. Isso foi o que, de fato, me ensinou. Eu fui entendendo as técnicas, fui entendendo ali as malícias, né, as estratégias do artigo. E, de fato, isso deu um boom muito grande. Depois disso, a gente veio utilizando o próprio Instagram como uma ferramenta principal. Então, o Instagram veio também muito forte. No início, até eu tava voltando no meu Instagram esses dias, eu falei, gente do céu, eu pegava as imagens do Senado, repostava, copiava, colava do Senado. E a gente fala Instagram STF, né? Exatamente. A gente não tinha base de nada, Sim, né? é aquilo errando que você aprende. Exatamente. E aí eu olhei pro final e falei assim, cara, não vou apagar isso. Porque isso daqui foi, assim, o precursor de tudo, sabe? Comecei dentro do Instagram, de pouquinho, fui soltando, fui falando. E isso foi crescendo. As pessoas foram entendendo que você tava ali pra prospectar, pra vender e pra gerar valor através de produção de conteúdo. E quem não sabe, que eu já não tenho mais, mas eu comecei até no YouTube. Eu tive YouTube, fiz 2, 3 publicações de vídeo, na época eu falava de trabalhista, no início, né? Você não tá nichada. Eu começava a falar de trabalhista. Gente, e bizarramente, no YouTube eu tive vídeo com mais de 20 mil visualizações, coisa bizarra, me trouxe, acho que eu tenho até hoje 123 inscritos na página, que Olha, depois que eu não legal. segui. Se eu tivesse seguido, provavelmente seria um grande canal hoje também do YouTube falando de direito. E depois disso a gente foi pro TikTok. Aí o TikTok, a parte mais antiga do meu TikTok são só os vídeos mesmo de produção de conteúdo falando de imobiliário. E lá, Que foi a inclusive, sua área de especialização. foi minha pra área de quem não especialização sabe. até hoje. Júlia é imobiliarista. Gosto, não sei, mas então, assim, eu tô me permitindo descobrir novos ares também. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode trazer logo mais. E no TikTok foi muito interessante também, porque no TikTok a gente teve um avanço interessante com publicações, que, inclusive quando viralizou o primeiro, eu quase surtei, porque na hora que viraliza você fala, meu O que eu vou Deus. fazer agora? É uma coisa que você nunca viveu, né? Nossa, foi desesperador. Sim. Gente, era mensagem e era gente acompanhando e visualização aumentando. Bateu acho que 400 mil visualizações. Nossa. Olha só. E aí eu olhei pra aquilo e falei, que tá acontecendo? Falei, como é que eu vou dar conta de responder esse povo em comentários? Mas foi muito bom. Foram todas expectativas, assim, de que o digital tem muita abertura. Tem que saber usar. E fora isso, depois você vem agregando muito mais valor, gente. Porque a gente vai aprendendo com outras pessoas. Eu fui entendendo que para falar de prospecção eu não tinha que falar com o advogado. Eu tinha que falar com quem vende, com quem prospecta. Então, bem a parte do setor comercial. Foi aí que a gente vai para um G4 Educação, sou aluna deles. Aí ali você vai abrindo mais a Grandes também, mente. gigantes. Monstruosos. E essa bagagem que você vai adquirindo. E o inconformismo. Eu acho que esse inconformismo, eu sentava e falava, não me fala que só tem um jeito de prospectar. Não me fala. É impossível. Não tem como ter só um jeito. Tanto que hoje na minha lista tem mais de 60 estratégias de prospecção. Uau! Assim, se deixar, a gente usa o que for. Fala assim, gente, o que precisar, a gente tem. Então eu fui usando, fui tendo criatividade, fui pesquisando, fui testando, fui validando. Tem digital, tem presencial, maior parte é digital. Então, assim, não se limitem. Se alguém fala pra vocês que é só indicação, por favor, não sai acreditem. correndo. Não acreditem, porque tem muita abertura. Só tem que saber utilizar com bom senso, respeitando tudo que tem que respeitar dentro do código de ética. Então, dá pra gente fazer uma Sim. boa estratégia, sim. Você trouxe alguns pontos importantes, porque você trouxe muito ponto de prospecção no orgânico. E que tem muita gente que não acredita que o orgânico dá certo. E dá Exato. super certo. A produção de conteúdo no blog, por exemplo, essa coluna que você faz, é orgânico.
né? Você não precisa estar ali gastando dinheiro, porque muita gente no começo não tem dinheiro para fazer o Google Ads, o Meta Ads. Então aí é o orgânico que vai te trazer um retorno, e quem sabe você investir no Google Ads para conseguir até aumentar a prospecção. E outro ponto que você trouxe também é da necessidade de aprender a vender, porque eu acredito que tem uma crença muito limitante nos advogados que é não preciso vender. Só que todo mundo precisa vender. A gente se vende o tempo inteiro, né? Exato. Eu brinco que eu falo assim, até quando você vai procurar um namorado no Tinder, você tá se vendendo. Exatamente. Exatamente. Você tem que colocar a melhor foto, ou escrever lá o que Exato. você é, você tá se vendendo. E o que você acredita que é essa limitação dos advogados? Por que tem essa crença tão limitante do eu não preciso me vender? Vamos lá. O que eu acredito, gente? E olha que eu converso com advogado, hein? Eu falo com muita gente. Elas entendem que, eu acho que são as crenças que são implementadas desde o início. E eu acho que a gente tem uma carência, sim, da nossa classe e da própria OAB de dispor mais sobre esse assunto de tipo, gente, não existe só o mesmo caminho que existia desde 1980 e bolinha. Sabe? Então, se limitaram a condicionar uma coisa só. Então, a gente vem trazendo, isso vem sendo empurrado de geração em geração, de exame de ordem em exame de ordem. Então, ninguém conseguiu entender de fato, não, acha que vai entrar na advocacia, que vai abrir o escritório. Ainda tem. E é chocante você falar em pleno 2024, as pessoas acham que só vai abrir um espaço físico e que vai chegar cliente na porta. Não, e que você só vai ter cliente se você tiver aquele espaço físico. Exato. Se você não tiver, você não vai prosperar, você não vai pra frente. E muita gente desiste da advocacia exatamente por causa desse pensamento. Exato. Ela falou em um ponto de começar a ensinar, né, na OAB e outras coisas. Eu lembrei de um caso recente que aconteceu, que a gente estava numa palestra e que estava ensinando os jovens advogados a falar com o público, né, a produzir conteúdo. E aí tiveram algumas críticas de advogados mais antigos que não consideram isso uma forma de captação e falaram que isso é ruim para ensinar para o jovem advogado, porque não é assim. Né? Mas a gente tem que se adequar ao mundo. A gente não pode ter aquela. Apesar que no meu nome é Gabriela, eu não tenho a síndrome da Gabriela. Eu adoro. Então a gente não pode ter essa síndrome da Exato. Gabriela. A gente tem que se adaptar ao mundo. O mundo não vai se adaptar a você. E é um ponto muito importante você trazer sobre isso, porque a faculdade não vai nos ensinar. De jeito nenhum. E hoje a gente tem vários meios para aprender, né? Aqui é o ponto de vista legal para ensinar vocês também. Exatamente, exatamente. Essa parte dos advogados mais velhos, eu falo que a gente vai ter uma mudança, sim, no código de ética, quando acabar essa leva. Quando terminou a era dos dinossauros, Eu chamo a era dos dinossauros. vai do começar direito. uma nova era, realmente, que é uma advocacia digital, uma advocacia inteligência artificial. A gente vai começar uma advocacia muito diferente. É óbvio que eles não vão aceitar. É óbvio. A gente está tirando o cliente deles, de alguma forma, né? Então, a gente está se atualizando e entrando na jornada de compra do cliente. Nós temos muito mais chances de estarmos introduzidos hoje do que os advogados mais velhos. E é normal, é normal. Só que eles já usufruíram. Eu acho que eu digo assim, que eles já tiveram o máximo possível de faturamento, de conquista, de fechamentos dentro das possibilidades daquela época. E quanto tempo não ficou condicionado a 2, 3 escritórios em uma cidade, Sim. toda a clientela daquela cidade? E o que aconteceu? Eles viram isso se dissipar. Uhum. Então, quando você sai de um ponto que todo mundo só te contrata. Nossa, mas agora tem outros advogados. Nossa, é o advogado que me atende digital. Eu não preciso ficar indo no espaço. Então, quando você vem com esses diferenciais de mercado, na hora eles iam sentir esse impacto. E é natural. Só que realmente eu acho que... E a OAB ainda tá segurando por conta dos mais velhos. Sim. Eu acho que ainda por isso. Essa questão também é essa crença que muitos advogados têm de ter que sair da faculdade e entrar num escritório tradicional, vem dessas crenças, porque antigamente tinham muitos escritórios que era aquilo e pronto, acabou. Hoje a gente vê um caminho diferente, né, dos advogados. Eles querem empreender e ver essa possibilidade porque hoje é mais fácil de prospectar cliente do que antigamente. Antigamente tinha realmente os renomados e todo mundo queria aqueles renomados na cidade. Hoje não, tem mais possibilidade, mais advogados e eu acredito que isso seja um movimento muito importante para essa advocacia moderna. Com certeza, com certeza. Eu acho que quanto mais os novos advogados estarem em ambientes onde se propaga esse crescimento, esse digital, esse ambiente. E eu não estou dizendo que a gente não deve ter o espaço físico, não é realmente esse o ponto que a gente está dizendo.
Até porque eu acho que daqui em diante, se você tiver, muito que bem. Se você não tiver, vai conseguir continuar ganhando dinheiro no digital também. Sim. E tudo depende do tipo de cliente que você quer atender, qual que é o seu Exatamente. nicho, enfim, tem várias Exatamente. possibilidades aí, vários pontos que precisam ser avaliados entre ter um escritório digital ou físico. É Exatamente. chamada advocacia estratégica, É, né? e principalmente para quem tá começando, porque não adianta colocar na cabeça do jovem advogado que não tem ninguém na família, que não tem nenhum mentor, que não tem grana, que precisa começar do zero, de baixo, assim como eu acho que todas nós começamos, Sim. de que ele precisa sair da faculdade sem dinheiro no bolso, enfiar em várias dívidas para ter um escritório físico para começar a ter cliente. Não é isso. Mais para frente ele pode ter o escritório físico dos sonhos, pode, nada Com impede. certeza. Desde que ele tenha estrutura, estratégia e dinheiro para isso. Caixa. Né? Exato, exatamente. E é perfeitamente possível através realmente do digital. E é verdade, é com computador, é uma carteirinha da OAB, meu amor, e muita força de Uma vontade. garrafinha d'água e Vamos vamos embora. Sempre É hidratado, isso. por favor. Se hidratem, criança. Mas é muito verdade. Quando a gente está falando hoje de processo de vendas, eu falo que quanto mais rápido os jovens advogados, e não só os jovens, tá? Porque eu tenho mentoradas que têm 18 anos já de advocacia. Então, a Que gente tá se adequando, que né? estão se adequando. Então, assim, São as mentes abertas, né? exatamente, que entenderam que precisava mudar, que precisava de um novo cenário para advocacia. Mas eu falo muito sobre quanto mais rápido eles se conscientizarem que eles têm uma empresa, eles se conscientizarem que eles vendem antes de advogar, e justamente o meu bordão, primeiro eu vendo e depois advogo, justamente por conta disso. Primeiro ele tem que saber vender. Ele precisa entender que a produção de conteúdo dele não é mais, saiba aqui quais os segredos. Não é mais assim, é um conteúdo chato, gente. Você entendeu? Maçante. Vai falar, o que é uma due diligence imobiliária? Pelo amor do Senhor, Nossa, gente. Ele não Você quer tá saber o maluca? que é. Isso foi um tapa na minha cara quando eu comecei a produzir conteúdo. Por quê? Não. Vamos falar sobre due diligence. O cliente não sabe o que é uma Não due sabe. diligence. É uma análise de risco. É uma Exato. análise de documentos para venda imobiliária. É isso que ele precisa saber. Mas é Exatamente. importante vocês falarem sobre isso, porque acho que todo mundo já passou por isso. Eu também já fiz Com esse tipo de conteúdo. Tá tudo bem, se você já fez, tá tudo bem. Todo mundo faz. Tá tudo ok, gente. É errando que você aprende. Exatamente. Só que eu acho que a gente tem hoje muitos caminhos, ferramentas e mentores, o que na nossa época não tinha, Uhum. que conseguem te acelerar muito o caminho. Então, por exemplo, se a gente pega um advogado hoje que começa só a consumir o conteúdo básico da internet, ele vai continuar fazendo os mesmos conteúdos do mesmo jeito, porque é o que ele entende que é o correto e tá tudo bem. Uhum. Só que na hora que ele consegue acessar a uma pessoa, a outras pessoas que já estão falando a respeito disso, da produção de conteúdo de forma mais estratégica, a produção de conteúdo já com caráter de venda, ele já vai ter uma visão diferente das coisas. E você sabe que eu costumo, às vezes, eu sigo muito advogado e eu falo assim, às vezes nem é minha mentorada. Eu dou uma olhadinha nos stories, eu vejo o conteúdo e falo, fulana, assim, só pra Diquinha assim, do sabe? dia. Se você quiser, assim, uma ajudinha, free, grátis, assim, talvez se mudasse o título do próximo conteúdo, mais ou menos nesse aspecto, você não acha que ficaria mais interessante? Por quê? O que me custa dar um toque em alguém que só com aquilo ali pode acelerar um pouco de alguma coisa? Então, assim, eu falo que conteúdo bom, conhecimento bom é conhecimento que a gente transborda. Compartilhado. É tudo que você consegue falar para outra pessoa e ela vivenciar aquilo. Eu brinco muito que eu passo tudo que eu sei. Eu falo, gente, vai chegar uma hora que vocês vão me torcer, eu já vou ter falado tudo que eu tenho de conhecimento. E eu acho que é sobre isso, porque não é só sobre o crescimento do meu escritório, mas todo mundo tem espaço. Porque a gente vai ver, mas todo mundo quer contratar advogado, mas não é sobre isso. Mas uma hora que vai precisar. E a gente vê, infelizmente, um judiciário que tem uma tendência a aumentar muito mais. Então não vai faltar cliente, nunca Pra vai faltar ninguém, né? cliente. Sim. Entendeu? Porque o cliente que eu não quero mais, um de baixo quer esse cliente. Então, assim, nunca falta cliente. Porque tá todo mundo escalando. O cliente que antes fazia sentido pro meu início da advocacia, hoje já não faz mais. Exatamente. Mas vai fazer para quem tá começando Exato. agora. Nossa, é isso. Exatamente. Nunca falta. Nunca falta. É por isso que a advocacia não está saturada, igual muitas Nunca. E pessoas nunca vai falam. ficar, porque quanto mais a gente vai passando o tempo evoluindo, o ser humano, como sociedade, outras matérias vão surgindo, outras questões vão aparecendo, tem muita discussão Sim. ainda pela frente. Então, assim, essa cabeça de que a advocacia tem que ser de um jeito, e aí tem
os procedimentos, e aí tem o processo, e aí gente, vamos lá, né? O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando. Olha as matérias que a gente tem hoje que a gente não tinha 10 anos atrás. Exatamente. Em questão de 2 anos na pandemia, mudou tanta coisa que a gente nem deu tempo ainda de acompanhar, sabe? Tem gente, como você falou no começo, quando a gente tava conversando nos bastidores, que depois ainda tem ainda o resquício da pandemia em muitas pessoas, né? Que a gente ainda vive muito isso porque foi muito intenso. Então, isso é muito bom. E, além disso, eu vou aproveitar o gancho que você falou, será que eu gosto ainda de ser advogada, imobiliarista? O que acontece? O digital, ele traz possibilidades de mudança. Então, Com certeza. você não precisa mais virar advogado e ser advogado familiarista, por exemplo, pro resto da sua vida. Exatamente. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não vou ganhar dinheiro outra coisa. Porque eu já tenho 50 anos no escritório, que eu vou fazer agora? É uma possibilidade de mudar. E você mudou também. Exatamente. Você trouxe essa mudança. Como que tá essa transição? É uma loucura? É uma loucura, porque tu quer abrir um outro... Você tem que abrir quase que um novo escritório, porque a tua base toda de procedimentos, linha estratégica, ela segue um ambiente, ela já está seguindo um roteiro. E agora é um novo roteiro, uma nova estratégia de prospecção, então é um novo ambiente. Então, assim, a gente estabeleceu que para esse cenário a gente vai fazer estratégias de prospecção totalmente passivas. Eu não vou aparecer em nada, porque eu não tô disposta mais a aparecer. Eu não quero mais ficar falando sobre direito. Eu quero prospectar, vender, mas nos bastidores. Então, essa vai ser a nossa estratégia hoje. Mas é uma loucura, é interessante. Eu acho que desafiador é a palavra. Chega um ponto que a gente precisa de desafios novos. A gente vai cansando, acho que, da mesmice, do dia a dia, da mesma rotina. Então, trazer isso para o meu escritório foi muito interessante e está sendo. A implementação não está tão difícil porque a gente já tem um roteiro ali, a gente já tem esses procedimentos mais estrutura estabelecidos, exatamente, que facilitam muito nessa inserção. Mas, falar para vocês, eu acho que meu posicionamento mudou muito também com relação aos escritório altamente especializado. Eu vejo uma fração muito pequena, né, de advogadas que elas intitulam generalista. Eu falo, cara, você é muito top. Eu falo assim, nossa, eu falo, sensacional. Sensacional por quê? É diferente, você tá surfando a outra onda. Você tá vindo de encontro com uma maré que fala só sobre o especialista. Então, mas precisa ser especialista? Eu acho que a gente tem um nicho, que a gente tem um gosto maior, uma afinidade maior. Mas eu não falo para as minhas meninas, até parece, toda macaca velha já. Eu falo para elas, gente, vocês não têm obrigação de ter um tipo de nicho só no teu escritório. Tu pode ser full service, às vezes para atender um cliente em específico. Quero atender empresário, mas eu não vou só ser advogada empresarial. Então pode ser societária, trabalhista, tributária. Porque você abraça esse cliente em todas as vertentes. E aí eu posso ter um escritório que tem nichos diferentes porque eu quero fomentar e não quero mais deixar dinheiro na mesa, bem entre aspas. Eu quero abocanhar um pedaço dessa fatia, eu quero abocanhar um pedaço dessa fatia e tá tudo bem. Não, eu acho que a gente... Pessoal, entre aspas, a gente pergunta a palavra, mas caga regra demais. Caga regra demais. Antigamente você tinha que ser especialista. Eu acho interessante ainda ser especialista. Sim, porque senão os meus artigos não estariam sendo vinculados onde estão hoje. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena, sim, se abocanhar uma parcelinha de cada coisa, se fizer sentido pra você. Eu não gosto de nada muito engessado. Eu não gosto de botar a advocacia numa forma de bolo. Olha, tu tem que caber dentro dessa forminha de bolo de coração. Não é assim que funciona. Cada nicho é diferente, cada escritório é diferente. Escritório possui impressão digital, assim como a gente possui. É um CPF diferente, o CNPJ também muda. Então é a mesma coisa. Se para fulana funcionar, vou fazer trabalhista, quero fazer tributário, quero fazer previdenciário. Se funcionar para você, se tua região tem demanda, se no digital você consegue se posicionar e ter cliente, vai embora. Toca o pau e vai. Não, sem muita regra. Eu acho que essa é a magia do novo. Essa é a magia do digital. Sem essa necessidade. Eu posso num canal falar de tributário, num outro canal eu falar de imobiliário, num outro canal eu falar de digital. Depende de onde o seu cliente está, você vai direcionando para isso. Exato. Mas você em outro canal fala de outra coisa, sim. Porque a gente é multissetorizado. A gente não tem só um ambiente. Só que a gente prospecta de forma inteligente nos ambientes corretos. Eu não vou falar de previdenciário no LinkedIn. Eu não vou falar de incorporação imobiliária no TikTok. Sim.
Não faz Canais sentido. diferentes, clientes diferentes. Diferentes. Por isso que tá pra é consumir. necessário ter o perfil do seu cliente para você saber atingir, saber onde ele está. Que essa é a estratégia de venda, né? Exatamente. Senão você não consegue escalar o teu escritório. O Exatamente. famoso cliente- avatar. É o Exatamente. famoso avatar. Exatamente. Se você não consegue personalizar seu cliente ali, explicar qual que é a dor dele, o que que ele faz, o que que ele... Até os hobbies, eu acho que isso é muito importante, porque a gente vende o tempo inteiro. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito Sim. sim que você tem que ser estratégico até no ambiente que você frequenta, que você faz academia. Com certeza. Porque você prospecta o tempo inteiro. Exatamente. E é isso que a gente tem que falar para os jovens advogados hoje, que eles têm que entender que a gente vende. Não é que a gente só prestador de serviço, não somos só prestadores de serviços, não. A gente também vende. Exato. Nós somos vendedores o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu brinco que é assim. Se quer fazer networking na academia, pergunta você primeiro o que que a outra pessoa faz. Ah, o que que você faz? Para depois você vir com o seu. Muito mais fácil daí. Quanto professor de academia já veio, nossa, então, fulano, eu tô com um problema ali num apartamento que não entregaram e não sei o quê. E por quê? Porque um dia ele me fez essa pergunta. Tá, mas o que que você faz? Ah, então, eu sou advogado imobiliarista, trabalho com XYZ. Ah, então, aquilo martelou. Ele não falou no mesmo dia comigo. Isso fixou. E essa é a maior demonstração de que abrir a nossa boca, falar, hablar e hablar é o que é mais importante. Sim. Tu tem que, onde você for, você tem que falar. Você tá na tua unha, eu sou fulana, tá? Trabalho com isso. Aham. De ter timidez. A gente Abre falou a boca sobre e isso no fala. episódio recente, porque eu tinha muita vergonha de falar que era advogada. Mentira. Eu tinha uma crença que, ao falar, tinha duas crenças, né? Ao falar que eu era advogada, que eu sou advogada, as pessoas iam achar que eu tô me sobrepondo sobre elas, ou que eu era pilantra, porque as pessoas acham que advogada tudo é pilantra. Então eu tinha essa crença limitante, você acredita? Eu acredito e vou falar pra você que deve ter um monte de gente que tá ouvindo e que Sim. também tem a mesma crença. Então não tenham, pessoal, não tenham a crença, por Tá favor. tudo bem ser advogado, amiguinho, tá Tá tudo tudo certo. certo. Estamos no mesmo barco. Não é um problema ser advogado. Mas é o ego, né? As pessoas sempre colocaram. Então vamos lá falar de novo dos advogados dinossauros. Isso veio com a geração e com o tempo. Então, assim, a gente sempre foi condicionado de que advogado era um ser superior. Juiz a gente nem vai comentar, né? Mas assim, o advogado, ele era um ser superior. Então, tinha que ter uma postura. Tinha aquela imagem, né? Do advogado Exato. todo na caixinha ali. E hoje em dia já não é mais assim. Então, no começo da advocacia, eu me sentia muito pequena como advogada, porque às vezes eu tava, sei lá, vestida de uma certa forma, ia na academia, aprendi há pouco tempo, né, que a gente precisa comprar um pouco mais de qualidade aí, andava, ia lá com a academia com a roupa rasgada, Camisa do vereador. rasgada, Ai, mas meu Deus. rasgada não, mas amassada, a camiseta Sim, da sim. micareta de quando eu tinha Sim. 15 anos. Acordou e foi. Não... Você faz ser advogada, mesmo assim. Nossa, mas você olha, te olha de Certeza. cima a baixo, né? E aí eu comecei a ficar meio mal com isso. Eu falei, não, peraí, eu tô numa profissão que eu preciso me adequar a ela, assim. Algo de errado não está certo. Exato. E hoje em dia, ainda é assim, a gente não está dizendo que você vai, por causa do digital, que o mundo mudou, que você vai andar de qualquer jeito. A nossa Exato. profissão, ela exige um pouco mais Cuidado. de cuidado, de atenção na imagem, até porque a nossa imagem vende. Com certeza. A nossa imagem vende muito. Primeiro do que a gente abrir a boca, a nossa imagem já tá vendendo. Exatamente. Então, eu acho importante entender isso, só que também tirar essa história do ego, do advogado superior, né? Do que fica lá na Torre de Marfim, que é tudo lindo, Exatamente. maravilhoso. Não, a gente precisa se encaixar em certas regras, porque nós temos um código de ética, nós temos uma profissão aí que ela é super respeitada no mercado, e a gente precisa se portar dessa forma, mas ao mesmo tempo a gente precisa trazer a nossa essência também. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Trazer essência vai atrair até o cliente que você quer. Porque, por exemplo, eu não conseguiria me sentir muito bem, acredito que nem meu cliente se sentiria muito bem comigo se eu ficar muito engessada, Exato. né? Então, você não consegue ser você mesmo e ele vai perceber se você não tá sendo você mesmo, porque você não consegue atuar o tempo inteiro. Você é advogado, você não é Exatamente. atriz. Exatamente. Então, tem essa questão também, você conseguir se sentir bem para você conseguir conversar com o seu cliente. Eu acho muito bacana quando eu faço um atendimento com o cliente, ele começa me chamando de doutora e ele termina me chamando de Gabi. Perfeito. Porque eu vou quebrando todas as objeções ali e ele se sente à vontade para falar comigo. E quando eu sei que ele terminou de falar
comigo, me chamando de Gabi, eu sei que ele vai fechar o contrato comigo. Exatamente. É uma estratégia de venda. Com certeza, com certeza. Comunicação e escutativa, eu falo que hoje são nem soft skills e nem hard skills. Eu chamo de power skills. Porque, assim, difícil quem tem tempo hoje para atender um cliente e atende e escuta. E o que você escuta, na verdade, você mais escuta do que fala, né? 80% só de escuta praticamente do teu cliente. Então, e na fala dele mora tudo. Mora tudo o que a gente, que na hora que vai vender, precisa. Ele fala exatamente, gente, a dor que ele tá passando, o problema que ele tá enfrentando. Que uma coisa que eu ensino muito, prestem atenção nisso. Na hora que o cliente estiver falando, ele tá explicando, anota a dor que ele tá sentindo do teu lado. Ah, preocupação. Ah, é medo. É raiva. Anota. Porque na hora que você for fazer a venda, de fato, fazer a apresentação da proposta, é essa palavra que você vai trazer de novo. Ele já está familiarizado com a própria palavra. Então, o que você está fazendo? Solucionando aqui exatamente a emoção que ele te trouxe. Venda ainda é muito emocional. Racionalmente, vão pensar, os homens têm um pouco mais de racionalidade, mas ainda é emocional. Porque mesmo que o homem te procure, ele está sentindo alguma coisa. Há uma emoção na hora da venda. Então, se eu não tiver, de fato, preparado para entender, escutar o meu cliente, ter uma comunicação com ele, que eu consiga trazer ele para o meu lado, dele se sentir confortável e seguro, é aí que você já tem uma chance de fechamento muito maior. Muito maior. E é bem sobre o que você falou. Começa chamando de doutor, depois termina chamando de Gabi, aí você já ganhou. Esse é o seu dia venceu, você entendeu? Não, pronto. Posso mandar, vou até subir o valor. Eu não faço isso, tá, gente? Vai pagar, que eu sei que vai pagar. Mas é bem isso. Estratégia de venda tá focado principalmente nesses pontos. Então, assim, o que hoje a gente fala sobre estratégia de vendas, né? Que foi principalmente a pergunta inicial lá do começo. Estratégia de venda hoje ela é pautada em vários pilares. Então, o primeiro deles é sempre entender sobre o teu público. Bárbara falou exatamente sobre principalmente o avatar. Eu falo sobre o avatar, mas eu despersonifico um pouco ele do caráter de, ela chama Juliana, tem 32 anos. Eu tiro um pouco desse caráter. Pra mim, não funciona. Pra mim, tá? Na forma como eu penso, trabalho, minha metodologia criada. Eu penso em criar essa pessoa com as frases que ela faz envolvendo a emoção. Isso facilita muito mais na minha conexão e até na própria produção de conteúdo. Porque se tu produz um conteúdo já falando diretamente da dor dele, ele se conecta com muito mais facilidade. Sim. Eu brinco que a gente tem que usar o digital, os players do digital, e começar a analisar o que eles estão fazendo, porque é isso que vem depois, subsequencialmente, para a advocacia, para a engenharia, para a arquitetura, isso vem sendo espelhado. Então, quando a gente lê um conteúdo no digital, que a gente fala, nossa, tá falando comigo. Meu Deus, tá falando comigo exatamente com a dorzinha, com o meu momento. O que é aquilo? Ela não tá falando com a Júlia, 32 anos, advogada. Não, ela tá falando com a minha dor. Então, o que acontece? Agora, sai um pouco a figura do avatar montado, entra a figura da emoção muito mais forte, que você vai se conectar muito mais facilmente com o teu público. Então, se o senhor tá sentindo tal coisa, é isso que o senhor pensa? Quando você fala a mensagem que o teu cliente fala, é muito mais fácil na hora de você fazer uma conversão. É muito mais fácil ele se conectar com você facilmente, porque venda é conexão. Venda eu falo sobre os 3 Cs da venda, que é conexão, convencimento e contratação. Então, são os 3 Cs sequenciais. Se eu já não consigo gerar conexão dele entender que eu vou resolver a dor dele, o problema dele, não adianta, você não vai nem pular para as outras 2 etapas. Né? E isso é uma questão importante na quebra de objeção. Se você sabe a dor e sente empatia porque ele está acontecendo ali, pelaquela dor, pelo que ele está te contando, você vai conseguir quebrar a objeção com muito mais facilidade. Com E eu acredito que esse seja um ponto muito importante de se falar, porque é uma dificuldade muito grande dos jovens advogados, dos advogados, no momento da venda, né? Exato. E a quebra de objeção, que sempre vai ter aquilo assim, vou ver com meu marido e te retorno, doutora. E nunca mais voltou. Nunca mais Exatamente. voltou. É igual a mãe antigamente, vamos dar mais uma voltinha. Depois a gente volta na Depois a loja para gente buscar. E aí, saber fazer essa quebra de objeção tá ligada à empatia. Porque você vai ser empática e você vai saber falar. Porque, se tem uma coisa chata, é vendedor. Aquele vendedor que quer te empurrar a venda, ele vai sentir se você só tá querendo um número, que ele vira um número, e não dá seguimento ali, não tem empatia, porque Exato. são dores, são problemas, no meu caso, são investimentos, e como a Babi já falou aqui várias vezes, se tem um órgão mais delicado do corpo humano, é o bolso. Exatamente. Então, a gente tem que ter empatia.
pelo aquele cliente que está conversando. E para você, como que você acredita que é uma quebra de objeção, assim, que as suas mentoradas têm uma dificuldade? Porque depois da quebra vem a fidelização, mas essa é a principal pilar de venda, né? Exatamente. Que às vezes, só cortando, que às vezes a pessoa é muito boa em criar conexão, mas na hora que o cliente traz a objeção, já desmorona toda a venda. Ela, às vezes fica com Perde. medo, né? De ser esse vendedor chato, como eu falei. Exatamente. Isso é engraçado porque tem uma frase que fala assim, né? Todo mundo quer comprar, mas ninguém quer sentir que estão vendendo para ele, né? E é exatamente sobre isso. Eu antecipo a objeção do meu cliente antes de chegar na parte de eu apresentar um investimento para ele. Por quê? Porque quanto mais eu antecipo, chega na hora ele não tem escapatória. Mas vindo para essa parte das dúvidas principais, o que eu penso muito? O que elas têm muito de dúvida? Principalmente, sempre, de valor. Então, sempre valor. Especificação. E aí, gente, o erro maior está na percepção de valor que ele teve na sua proposta. Mandar uma proposta de Word de 2 páginas de 30 mil reais, realmente ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Se você não teve o mínimo cuidado de mandar um áudio explicando para ele as etapas, gerar valor, mostrar prejuízo, mostrar benefício, para que de fato ele consiga perceber que aquilo não, nossa, ela tá cobrando barato ainda. Ele tem que ter essa percepção de que ele tá saindo no lucro perto da tua entrega. Então, são detalhinhos que a gente já consegue antecipar ali na objeção final. Objeção de valor, sempre isso. Gerou valor suficiente? Não. Refaz proposta de honorários. Tua proposta deve estar uma merda. Sorry, eu tenho que falar. 2 pagininhas, 1 pagininha de Word, 2 folhinhas de Word, amigo, não vai dar certo. Sim. Hoje em dia a gente tem o Canva aí, a ferramenta que Por favor, É. por favor. E eu vou até dar um ênfase aqui, porque tem gente que vai fazer proposta de honorários, por exemplo, ação de despejo. Objeto da proposta, ação de despejo. Pô, fala o que vai acontecer. Porque se você colocar ação de despejo, coloca lá 7 mil reais, por exemplo, vai falar, nossa, 7 mil reais pra entrar com uma ação de despejo? Só, tudo isso, Tudo né? isso pra fazer só isso. Exatamente. Escreva o que tá incluso nesse serviço, porque não é só uma ação de despejo. A gente Exatamente. sabe, mas ele não sabe. Exatamente. E até antes mostrar pra ele o que ele pode ganhar com isso. Ou seja, qual que é o benefício dele? Ó, tu vai ter teu imóvel então desocupado, você vai poder fazer a locação de novo. Você vai conseguir receber os valores aqui, porque esse contrato tem ou não tem uma garantia. Enfim, você consegue mostrar isso pra ele antes. Quando ele vê essa clareza do que tá sendo feito, porque eu compro benefício. A gente compra muito mais a solução do nosso problema do que o próprio problema e o próprio serviço como um todo. O serviço vem e ele arremata o benefício que você colocou ali. Então, essa é uma forma de começar a mostrar para o teu cliente que tem uma facilidade maior de fechamento. Com certeza, facilita. Outra forma, opção de pagamento. Desculpa, se você me fala que uma televisão custa 50 mil reais, mas você fala para mim que eu consigo pagar R$1.000 por mês, para mim é muito mais fácil eu fechar uma televisão. Então, do que eu desembolsar 50 mil reais à vista. Então, é uma linha de raciocínio que também tem que começar a ser observada. Dependendo do teu público, abrir opções de pagamento diferenciadas, isso facilita demais a vida do teu cliente. Porque hoje, o que eu quero? Se eu não tenho muita confiança, principalmente nos dias de hoje, eu não tenho muita confiança. Se eu pensar que eu vou desembolsar uma puta grana todo mês para esse advogado, ou à vista já, sem ter uma previsão do como vai ser depois, vai ficar muito mais difícil, gente, ele fazer o fechamento. Então, opção de pagamento é uma carga até de antecipar a objeção. Porque se tem algo que encaixa no bolso dele, é sedutor, eu falo que precificação em forma de pagamento tem que ser sexy, tem que chamar atenção. Sabe? Não pode ser engessado. Não pode ser, aqui, ó, tem essa opção. E ele tem que pagar com gosto, né? Exato. Não com raiva. Exato. Porque dependendo da ação, o cliente vai pagar aquilo com raiva. Que raiva de pagar isso aqui. Então, você tem que trazer isso mesmo, né? A Exatamente. conquista antes. Ninguém acorda um belo dia e fala assim, hoje eu vou contratar um advogado. Hoje eu acordei e falei, nossa, que gostoso, 8h30. Deixa eu pesquisar um advogado pra eu contratar. Ele já chega com problema. Chega com raiva. O cara já tá pé da vida, ele já tá cheio de problema. E outra, quando ele chega, geralmente é porque ele já tentou resolver aquele problema. Você é a última opção. Ele já tentou em todas as esferas. Ele já foi pro Google, ele já foi pra modelo, ele já falou com o primo do fulano, sei lá. Exatamente. Então, assim, tem que entender sobre principalmente essa forma de pagamento, que para ele sendo mais atrativo, com certeza tu consegue quebrar uma objeção muito clara com relação à parte de pagamento, que é o mais difícil. Agora, quando a gente tá falando, você mandou a proposta, o cliente sumiu, qual que foi a tua última pergunta? Você mandou na hora que você encaminhou a proposta? Porque se eu fico à disposição,
Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Não é pra Você mandar vai ficar à isso. disposição pra sempre. Filho, vai dar 2030, passou 3 Copas do Mundo, você ainda tá aí esperando. Exatamente. Não dá, é pergunta. Você tem que perguntar qual é a melhor opção de pagamento. Você tem que fechar com pergunta. Porque se eu fecho com fico à disposição ponto final é encerramento de comunicação. Ele entendeu que, tipo, ai, não faz sentido pra mim. Você já não gerou valor, opção de pagamento ruim, ainda você me fecha com fico à disposição, você tá pedindo pra perder cliente. E é um lead muito aquecido, ele já tá com o problema, ele vomitou na tua cara tudo o que ele precisa. Você já gastou tempo quebrando as Exato. objeções, dando autoridade, né? Ele já tá aquecido, você só tem que fechar. E eu falo assim, gente, forma de pagamento, precificação, honorários, gente, é negociável. Uhum. E quando você... E eu não falo... E isso é uma coisa importante. Eu não falo sobre reduzir valor. Eu não ensino a reduzir valor. Se tu quer cobrar 30 mil numa demanda que é uma notificação extrajudicial, irmã, tu cobra. Mas tu gera valor suficiente para essa notificação da forma de pagamento e fecha com gosto. Perfeito. Mas dá opção de pagamento. Para de limitar a tua proposta a uma coisa só. E precisa ter uma outra coisa. Eu falo que outra forma de quebrar a objeção é você ter um produto subsidiário. Ou seja, tu não quer fechar um planejamento, mas tu consegue fornecer algo para ele mais barato, para que ele fique na tua esteira com você. E que ele conheça o teu trabalho. É uma amostra grátis, entre aspas, só que mais barata, do teu trabalho. Se ele achar que ele precisa da próxima etapa, ele vai te dar esse próximo passo com você. Então, você já dá aquela fidelizada. É uma forma de fidelização. Então, eu vendo um serviço, a gente fala muito de upsell, downsell, então é bem nessa linha. Você tem um produto subsidiário que tu não apresenta na proposta, e você vai falar assim, se ele não fechar, você já tentou de tudo. Ó, se você não quiser fazer esse, mas eu tenho essa segunda opção. É como carne de segunda. É quase a mesma linha. É um pouco mais barato, mas faz sentido pra você. Se fizer sentido pra você, tudo bem. Não perca o cliente. Só um adendo. Tô pensando agora nos advogados dinossauro ouvindo essa frase. É tipo carne de segunda. Olha lá. Eles estão ensinando para Olha o absurdo! Deus! Meu Deus! Eu consigo imaginar o caos. Gente. A gente explodindo a cabeça dos dinossauros. Meu Deus do céu, o que elas estão falando? E assim, gente, nada contra advogado antigo, que são super conceituados, que trabalharam em contrário, grupo, máximo pelo respeito. amor de Deus, muito respeito. A gente fez aqui uma brincadeira, mas é com muito respeito, amor e carinho a vocês. Exatamente. Mas a gente traz pontos aqui que são importantes para quem está começando ver que tem outras possibilidades. Porque se a gente não sair da regrinha de que só assim funciona, só bater cartão na delegacia, no Exato. tribunal, não sei o que, só assim que você vai virar advogado Só com a bom. plaquinha lá, se você é advogado. Só assim que você vai virar advogado bom, não funciona mais. Então, assim, a gente precisa trazer isso. Isso tudo é muito legal. Nossa, muito bom. Por favor, continue. Isso foi só uma pausa estratégica. Mas são ideias que eu trago muito, porque é uma visão muito mais de empresa, de comércio, muitas vezes, do que da própria advocacia ou setor de prestação de serviço. Eu falo muito sobre esse espelhamento. Se for pedir um orçamento num arquiteto, analisa como que foi a sua jornada de compra até chegar nesse arquiteto, como é que ele te mandou a proposta, o que te surpreendeu, Esse dia vieram me cobrar 6 mil reais queria uma mesa, 6 mil reais. Aí mandou assim no WhatsApp, 6 mil, eu não vi foto, eu não vi modelo, eu não vi material, 6 mil. Falei, tudo bom? Falei, amigo, você Dinheiro cai da árvore. tá tirando com a minha cara? Eu falei, eu vendo. Se deixar, eu vendo até a minha mãe. Você tá brincando? Mandou 6 mil. Aí eu pedi uma outra. Aí outra coisa. Me mandou um PDF tudo explicado. Mandou um áudio explicando. Olha, Júlia, mas aí dá pra mudar esse material. Tem um outro material também. Substituição, caso você não goste muito desse. É diferente. Se ela cobra 8, 10, você vai Vou querer pagar. mais com ela Com do que com certeza. E com olha, certeza. pode ser que o trabalho dela não seja tão bom quanto o do outro cara. Pode ser que ele seja 10 mil vezes Exatamente. melhor Mas na a jornada técnica. de venda dela foi Venceu, muito melhor. Soube arrematar, soube fechar o negócio ali na hora, soube me encantar, né? Que é bem esse encantamento ali na hora. Perfeito, maravilhoso. Temos que começar a olhar para a advocacia de uma forma diferente. A advocacia mudou, nós já vivemos ela. Eu falo que a nova geração dos advogados
vamos colocar mais aí uns 5, 6 anos, eles já não vão ter muito essa experiência das crenças que nós trouxemos, né? Então, eles já vêm quase Tudo que parou pronto. na nossa fase, gente. Nossa Senhora. Nossa, o Carmo tá tudo aqui, ó. Gente, ó, Millennium. a última Os geração millennials que... sofrendo. Nossa, a última geração que pegou meio internet, meio sem. É. A última geração que Foi, tinha verdade. que ler livro de papel e ir na biblioteca. Fazer protocolo físico. Nossa, Exatamente, gente, audiência presencial. a nossa Posso gera- dar um ponto aqui, porque eu vi não tem nada a ver com o assunto, mas eu lembrei de um story seu, que você falou sobre procedimentos, que agora é tudo muito mastigado. Ai. Que agora ninguém é mais proativo, que ninguém procura. Nem Eu falei, precisa meu, mais, né? eu me identifiquei tanto com aquilo, porque eu, na minha época, que a gente falou de protocolo físico, eu lembrei. Na minha época de estágio, não tinha pra que eu ficar procurando, não tinha lá regrinhas. Quando você tiver essa dificuldade, você tem que fazer isso e aquilo. Imagina, Meu, vai atrás, liga. imagina. Se vira. Foi por isso que eu me virei sendo advogada, sem nenhum padrinho, sem ninguém pra me ajudar, na cara e na coragem, porque eu soube me virar. E aí é um ponto que tem nada a ver com o assunto, mas eu acho Faz muito total importante. sentido. Faz total sentido. Porque- Você tira hoje o advogado, um estagiário de dentro de um escritório grande que tem todo o procedimento, coloca ele no meio da Paulista pra você ver. Ele não consegue descobrir como que acha um GPS. Ele não sabe achar um Waze. Gente, desculpa, não sabe. Eles estão completamente dependentes. E isso é preocupante. É. Pensando realmente, assim, a gente tem as vantagens de que eles estão num universo com muito mais informação, mas esse muito mais informação tirou o poder de proatividade deles. Tá emburrecendo. Emburrece, tira a autoridade. Você não consegue, você não dá autonomia pra ele pesquisar. Não sabe resolver problemas. Aí, tipo assim, e aí também a gente condicionou que nós sabemos, às vezes, alguns advogados sabem, não, porque a minha petição é muito melhor, deixa eu fazer. Não, deixa a pessoa fazer. Deixa a pessoa da tua equipe se movimentar, criar, ter essa autonomia de pesquisa. O que você tem que fornecer pra ela? Ferramenta. Olha, tu tem aqui pra pesquisar, você tem aqui pra fazer, tem talvez esses modelos que a gente já utilizou, mas ó, é isso aqui. Irmão, você tem até tal Faça. dia pra me entregar. Deixa ele errar, aprender, você conserta, vai lá, corrige, fala, ó, aqui eu faria diferente, o que você acha? Deixa ele te trazer as opções. Tipo, tem coisa na minha equipe que eu falo, gente, uma coisa, antes de você me trazer o problema, você já me traz 2 soluções junto. Uhum. Tem um problema? 2 soluções. É um problema, 2 soluções. Porque eu já tenho o problema. Tipo, eu tenho equipe pra me ajudar com o problema. Se for pra eu ter que resolver o problema, Faz não sentido. adianta ter Dizer que- equipe. É. Eu resolvo Faz todo sozinha. sentido, exatamente. Então, eu acho que essa, né, sei lá, essa frequência do pop, esse pop, eu quero morrer com esse pop. Gente, pelo amor de Deus, tudo tem que ter pop. Agora ninguém contrata porque não tem pop. Tá até aqui, até aqui nos cabelos, eu brinco que faz assim, ó, você tá até aqui de operacional, você não consegue se movimentar e a pessoa tá o quê? Ai, eu não tenho tempo, preciso construir o pop da pessoa que vai entrar aqui pra construir pop. Mete a pessoa lá no meio e fala, irmão, seguinte, tem que Se fazer vira. XYZ, você tem isso aqui, vambora. Vamos. Sim, você tá criando um profissional muito melhor. Puta merda, você vai ter. Ai, perdão. Pode falar. Pode falar. Então tá bom. Tudo bem, tá Aqui liberado. é a advocacia moderna. Tá liberado, tá tudo certo. E eu acho que é bem sobre isso. Você tá tirando, você tá dando mais autonomia, você tá construindo profissionais melhores. E eu não tô dizendo, é errado. Não, às vezes pra alguma coisa ou outra tu tem que ter sim um protocolo interno, tá? Olha, a forma de atendimento nossa é assim que funciona. A gente normalmente, ó, pra você arquiva nesse formato, tal. Mas gente, tem que deixar ele ter essa independência. Senão você vai criar um escritório que totalmente fica só pautado em pegada. Gente, se sair isso aqui do trilho, Pronto. Funciona. Já é um uma problemão. gestão de risco ativada, né? Nossa, gestão de riscos, já começa a entrar em desespero, é reunião de urgência. Não é assim. A Uma gente tem reunião que poderia ser um e-mail. É, exatamente, eu amo isso. Até audiência hoje em dia podia ser e-mail, dependendo delas. Mas é muito verdade. Então, trazer um pouco mais de liberdade para os escritórios, essa flexibilidade, e é isso que eu falo, nada está escrito em pedra. Um escritório muito maior, um escritório grande, de massa, ele precisa ter mais protocolos internos. Ele precisa ter um pouco mais de controle, porque você não consegue gerenciar cada setor. Você tem ali seus heads, né, que são seus coordenadores, mas mesmo assim, os próprios coordenadores também têm ali uma sequência lógica para conferir e tudo mais da sequência. Agora, para quem tem uma advocacia mais artesanal, mais personalizada, menor, sem sombra de dúvidas, não faz sentido você ficar perdendo horrores de tempo construindo pop. Vai prospectar cliente, ao invés de ficar 3 horas construindo um protocolo interno que não vai dar certo, que não é que nem vai dar certo, mas que tira autonomia e poder
da tua equipe e de quem vai entrar para compartilhar com você toda a expectativa e a parte operacional. A gente tem que começar a olhar de uma forma diferente. Como eu aprendi, vou começar a aprender. A mesma coisa de ensinar filho, gente. Todo mundo fala, mas agora educação positiva. Educação positiva nada, gente. Meu filho vai aprender do jeito que eu aprendi e funcionou. Mas você ficou com um monte de crenças, mas vai ter. Se eu não colocar, o mundo vai colocar. Vai trazer. Então eu prefiro que ele pegue as minhas crenças que eu soube lidar, eu aprendi a lidar, do que eu ter que explicar como ele vai lidar com as crenças que o mundo implementou. Sim, porque o mundo vai trazer vários nãos. Muitos, muitos. Então a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente. Eu acho que tá tudo muito padronizado, tá tudo muito igual. Tá ficando Isso é chato. verdade. Tá ficando chato. Tudo. Tá Você ficando para chato. pensar em tudo. Na forma de estratégia, na forma de prospecção, na forma até de se vestir. Exato. Tá É tudo verdade. muito igual, tá todo Exato. mundo muito engessado. E aí parece que se você quer ser diferente, você tá saindo do padrão e você fala, meu Deus, não vai dar certo. É verdade. Aí já vem por conta da geração, já vem uma crise de ansiedade, já vem um negócio. Nossa, várias crises de ansiedade. Vira um não é uma, problemão. A cada período do dia É uma de crise ansiedade. diferente. Ativou o sininho do WhatsApp, minha filha, é um pânico que já instala no coração. Exatamente. Eu brinco muito sobre isso. Eu falo, gente, eu tirei todas as minhas notificações de WhatsApp, porque o meu coração já não aguenta mais. Eu tenho uma secretária, inclusive, que, gente, ela só atende o WhatsApp. Eu falo, gente, eu não tenho mais condições emocionais de atender o WhatsApp. Então, ela pega, faz toda essa parte pra gente. Mas são coisas que a gente vai, acho que entendendo também a jornada, né? Hoje, por exemplo, eu já não faço mais operacional quase no escritório, então eu tenho uma coordenadora de operacional que faz pra mim. Porque entendi que a cadeira que eu sento e que eu performo melhor é o comercial. Então, por que eu vou ficar performando numa cadeira que eu posso passar para alguém que é muito mais competente do que a mim, para conseguir executar aquilo com eficiência e, de fato, a gente ter uma performance do escritório muito melhor? Então, eu tô o quê? Alocada no comercial. Muito mais interessante, muito mais resolutivo, muito mais... A crescente é muito mais rápida. Então, por que eu vou ficar focando numa coisa que não me cabe mais? E outra, quem é empresário do escritório, quem é advogado empresário, não dá pra ficar o tempo todo no operacional. Ah, mas eu amo operacional. Tá bom, faz de vez em quando. Porque assim, se você tem a intenção de ganhar dinheiro, de crescer, você precisa performar onde? Na rua, Exato. prospectando cliente, no estratégico, não é ficar fazendo petição inicial. Faça a petição inicial por amor, então, né? Chega lá no final de Exatamente. semana, senta e fala, eu amo fazer uma petição, quero fazer aqui agora. Exatamente. Mas a maior parte do tempo, se preocupa em ser estratégico, se preocupa em prospectar cliente, em fazer network. Exato. Inclusive, essa é a parte que eu amo. Aqui, ó. Por mim, eu não fazia operacional nunca mais, mas ainda preciso. Mas assim, em breve, se Deus quiser, a gente vai acabar terceirizando essa parte. É a melhor coisa que tem, né? Exato. Quando você vê o seu escritório crescendo com a sua estratégia, você conseguindo angariar mais clientes, ganhar mais dinheiro e ter uma equipe. Exatamente. Eu falei para um amigo esses dias que eu não tinha a intenção de ter uma equipe muito grande. Sim. Porque eu quero um escritório boutique, onde eu tenha menos clientes e ganhe mais dinheiro. Clientes qualificados. Exatamente. Eu não quero 100 clientes. Eu quero atender clientes que eu tenha tempo também de ter qualidade de vida. Né? Sim, De sim. viver a advocacia, mas viver a minha vida. Essa é a Exato. ideia. Exato. Cuidar da saúde, andar com os amigos, ver sempre a família. Então, esses pontos são importantes. E é isso que as pessoas precisam clarear. O que você quer na advocacia? Sim. Porque quando a gente tá começando, a gente só quer, e agora? Ganhar cliente, preciso de dinheiro, pagar as contas, e agora? Preciso de dinheiro pra pagar isso aqui. Exato. Vender almoço pra pagar janta, eu falo. Mas é desde o começo, e principalmente com essas novas ferramentas que a gente tem, inclusive ponto de vista legal, que é entender com clareza onde você está, Sim. e aonde você quer chegar, e o que você precisa fazer para chegar até ali. Exatamente. Isso é extremamente importante. É um ponto importante também, porque a gente tá falando sobre sair do padrão. Às vezes ficam muito falando, você precisa ter tantos clientes, você precisa toda hora ter nicho de sustentação, não sei o quê. Meu, pensa o que você quer. Exato. E ouça pessoas, que é importante ouvir pessoas mais experientes, mas que faça sentido com o que você quer. Exato. Porque se eu for ouvir tudo que eu vejo na internet, não faz sentido com o que eu, Gabriela, quero. Porque a gente tá muito ligada nessa questão do escritório boutique, que eu quero clientes com high ticket, e eu sei que o cliente high ticket eu tenho que dar mais tempo para ele, mais atenção para ele. Exato. Então, eu não posso ter um monte de cliente, não vai fazer sentido para a advocacia que eu quero. Exato. Mas tem pessoas que querem um contencioso e massa, e tá tudo bem. Só que entenda o que você quer
e faça a advocacia estratégica da forma que você quer, não do que as pessoas estão falando na internet. Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Exatamente. Essa semana passada eu tava olhando, eu falei assim, gente, até falei pra vocês no início que eu construí minha nova narrativa de marca, eu tava vendo a minha história, né? Eu falei, cara, há muito tempo eu sonhei um sonho que não era meu. Eu sonhei o sonho dos outros por muito tempo. Porque todo mundo pregava, isso aqui. Eu falava, não, isso aqui é meu sonho. Isso aqui falava assim, não, isso aqui é meu sonho. Então eu fui pegando um pedacinho do sonho de cada pessoa e transformei no meu. Quando na verdade não era o meu. O meu sonho hoje, eu não sou a pessoa que gosta de ficar viajando o mundo. Eu não gosto. Esse é meu. Mas é por conta disso que não sou bem-sucedida? Não. Agora, eu não tenho espaço físico. Isso me torna menos bem-sucedida? Não. Então, eu descobri que o meu modelo de negócio, e o modelo de negócio, ele é construível da forma que você quiser. Exatamente. Você constrói o público que você quer, o nicho que você quer, o serviço que você quer, o ticket que você quer, a persona que você quer, o espaço que você quer, tudo. Eu não preciso me moldar mais uma vez e me colocar numa forminha de bolo, como a gente comentou. A gente precisa construir cada escritório com base nas tuas necessidades, com quem você quer atuar. Eu tenho mentorada que quer atuar hoje com massa. Vambora, vamos construir o teu modelo de negócio e escalar. Não, eu tenho mentorada que eu quero uma advocacia saudável, que eu consiga criar os meus filhos, que eu consiga ver os meus filhos crescerem de dentro de casa e lucrar bem com isso. Perfeito, vamos construir teu modelo de negócio nesse formato. Vamos pensar só em como a gente vai manter, então, essa constância. É isso. É sobre a gente ir construindo de acordo com a necessidade, o objetivo exatamente do nosso aluno ou do próprio advogado como um todo. Então, identifiquem o que vocês querem. Olhem para a advocacia de vocês sobre uma ótica diferente. Eu sei que hoje, quem está começando, às vezes, está numa ótica diferente. Não, eu preciso crescer. Então, meu amor, trabalha. É hora de trabalhar mesmo. É hora de você ficar até 9 horas da noite. Maravilhoso, é isso mesmo. Seus pais vão falar, nossa, tá trabalhando muito. Eu tô. tô. Não, e outra, não fica acreditando nesses gurus da internet de que você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Esquece. Não existe isso. Você vai Esquece. trabalhar muito. Você quer ganhar muito, você vai trabalhar o dobro. Exatamente. É assim que funciona. Porque eu não quero trabalhar pra ninguém, quero trabalhar pra mim. Então vai trabalhar muito mais do que se trabalhasse pro outro. Autônomo é 12 horas seguidas, meu amor. É 12 horas. E o olhe autônomo lá, vai Final embora. de semana, se for Feriado. necessário, bora que bora. Mas eu falo que essa é a liberdade da advocacia empreendedora, porque você trabalha pra você. E nada melhor do que você falar, caramba, eu tô colhendo os meus resultados e tô trabalhando pra você. Acredito que muitas das frustrações das pessoas que têm o perfil de querer empreender, mas não têm a coragem, é porque você tá trabalhando muito, mas você tá trabalhando pro outro. E aí você vê o outro colhendo os resultados do seu trabalho. Exato. Mas, meu, você vai trabalhar muito. A gente, final de Rala. semana. Domingo Exato. a gente tava trabalhando, era 9 horas da noite, analisando um leilão. E correndo. Fala, meu Pega o amor. computador, já tava na cama, mas pega o computador, bora, não vamos perder a oportunidade. Eu falo Mas que depois que eu virei advogada empresária, eu vejo a oportunidade em tudo, assim, meu olho Exato. brilha, oportunidade, Eu amo. oportunidade. E é isso, a gente vai ter uma mudança de mentalidade que vai te agregar e eu falo, eu sou muito mais, eu trabalho muito mais, Sem dúvida. mas eu sou muito mais feliz agora. Com Porque certeza. você trabalha pelas suas escolhas. Você não Exato. trabalha para as escolhas dos outros. E parece que quando a gente trabalha para o outro, e por mais que a gente trabalhe ou trabalhe menos, ou ganhe muito, a gente pode ganhar muito, mas parece que nunca é o suficiente. A gente sempre tem alguma coisa para reclamar, sempre. Sim. E outra coisa que a gente traz muito aqui no podcast, Júlia, é que aproveita enquanto você é pequeno para estruturar o seu escritório, seja Exato. ele de um cliente ou o escritório para 100 clientes, porque é ali que você vai conseguir ter espaço. Porque por mais que você trabalhe muito, você vai conseguir organizar o seu escritório, criar os procedimentos internos. Não espera você ter uma quantidade de clientes que você está trabalhando muito para começar a construir os processos internos, Exato. o modelo de negócio. Exatamente. Porque senão você vai se atrapalhar todo e vai ficar parecendo cachorro correndo atrás do rabo ali, ó. Exatamente. Eu falo que acho que uma das dicas mais valiosas que eu gostaria de ter recebido no começo já começa a gestão do teu escritório hoje. Já nem se for o básico, um financeiro, uma expectativa de o que você quer alcançar, o teu faturamento, o que você quer dentro dessa tua proporção do que você entende que é cabível hoje. Então começar uma gestão desde hoje. Olha, então eu espero que até no final do próximo ano eu tenha pelo menos uma pessoa na minha equipe que já começa previamente para estabelecer algumas coisas. Eu falo que se eu tivesse contratado um sistema talvez de processo
processos, né? Como hoje a gente tem as TREs e júri, enfim, várias opções. Se eu tivesse feito isso lá no começo, eu teria uma organização financeira desde o começo da minha advocacia, porque normalmente eles seguram toda a parte financeira nossa. A parte de tarefa, de controle. Então, assim, a gente teria muito mais bagagem. Falando assim, são informações que no começo parece que realmente a gente não tinha. E hoje é tão valioso, porque eu falo assim, todo crescimento é baseado em dados. Como é que eu vou saber se meu escritório está performando se eu não tenho noção de quantas propostas eu mando, de quantos clientes eu converti, ou então de quantos clientes chegaram naquele mês? Como é que tá a minha prospecção? Eu brinco muito que a gente tem que se fazer muita pergunta. Então, a gente tem que, às vezes, sentar num cantinho, o cantinho da pergunta, e falar assim, nossa, deixa eu ver aqui, deixa eu conversar comigo mesmo e entender o que eu tenho que resolver aqui. Deixa eu perguntar, fazer 1.000.000 de perguntas pra mim mesma. E aí, você vai começar a ter algumas respostas que você fala, meu Deus, você vai achando o fundo do poço, você vai achando, assim, o buraco de onde você parou. Eu falo que a gente tem que achar o departamento que tá sangrando. E através de várias perguntas que a gente consegue se identificar e falar assim, agora é isso aqui então que eu tenho que consertar. Porque a gente tem que fazer a pergunta dos 5 porquês, né? Eu falo, você quer achar um problema? Pergunta, mas por que eu não tô tendo cliente? Ah, mas então é por conta disso. Tá, mas por que por conta disso? Ah, então é por quê? Por conta disso. E quando você chegar até antes do 5º porquê, você achou a raiz do problema do teu escritório. Então, muita pergunta. Se questionem muito, se façam muitas... Por que isso não tá dando certo? Por isso que eu falei pra vocês no começo, esse inconformismo. Quando você não se conforma com o resultado que você tá tendo, você tem uma atitude diferente. Porque o inconformismo te leva a se acomodar com o status quo. Ele te permite que você evolua, que você queira mais. Você fala, não, fulano falou que é isso aqui, mas deixa eu ver mesmo se é isso daqui. Nossa, fulano pra mim que falou, nossa, mas falaram pra mim que só pode cobrar isso daqui, mas será mesmo que só dá pra cobrar isso daqui? Se questionem. Acho que quando a gente se pergunta, as respostas que a gente escuta, elas são instintivas. E hoje, ouvir mais a nossa intuição vai valer muito a pena. Ouvir a nossa intuição conforme... Acho que mais nos dias de hoje, que a gente já veio tanta regra, né, sendo aplicada, a nossa intuição, ela vai, com certeza, falar mais alto. E vai valer mais a pena, vamos dizer assim, né? Quanto mais velha a gente fica, mais a nossa intuição grita, eu falo, Exato. né? A gente sempre, quando a gente é jovem, tem lá aquela intuição que você fala, depois eu vejo isso aqui, Exatamente. quero viver. E quando você vai ficando mais velha, ela vai gritando tão alto que se você não escuta, ela te bate. Exato. Mas é porque a Força. gente vai tendo clareza do que a gente quer, né? A maturidade ajuda bastante. Muito, muito. Errar, acertar, testar, validar, errar de novo. Sim. A gente tem que... Eu falo muito sobre isso. Eu falo, a gente tem que testar. Testa. Não deu certo? Recalcula a rota, faz de novo. Refina daqui, lapida dali, troca uma palavra, troca um formato. Pega um formato de um, coloca no outro. Dá um zoom out no teu negócio. Sim. Olha de cima, olha os setores, vê o que tá acontecendo, onde que tá faltando você. Eu sei quando tá faltando Júlia. Eu sei quando tá faltando comercial. Eu sei quando tá faltando minha equipe. Eu sei quando tá faltando liderança. Eu sei, então, quando a gente vai vendo esse zoom out, você começa a ter um olhar mais tático, realmente. Você fala, não, peraí, então aqui merece minha atenção. Então, peraí, eu pauso aqui e venho aqui. Por isso que eu faço muita imersão dentro desse próprio escritório. Fico uns dias imersa lá, falo, não, peraí, deixa eu resolver todo esse azaiado aqui que tá com problema, preciso resolver. Então, é o momento que eu vou lá e vou dando check, né, em cada problema do escritório. A gente vai resolvendo. E por os advogados que estão começando agora, eu acho que tem uma dificuldade muito grande deles se entenderem como empresa e não dar esse zoom, porque fala assim, tô deixando a vida me levar, né? Vai acontecendo. E não, desde o início, já entenda que é uma empresa que tá acontecendo ali. Dá esse zoom out, que você falou. Exato. Porque, por mais que seja só você, o seu escritório tem setores. Exato. Não é porque é só você que é só advocacia. Você é todos os setores. Exatamente. Você é sua equipe, querido. Exatamente. Mesmo que Exatamente. tem ali a Joana, a Mariana, que se dá uns nomes pra cada um da equipe, né? Mas tá Faz tudo o avatar da sua certo. equipe. Uau, que aula, meu Deus! Foi incrível. Passou super rápido. Passa muito rápido. Eu nem vi, gente. Mas Mas assim, Passa muito nossa, rápido. você vai ter que voltar porque tem muito assunto ainda pra gente certeza. falar. Que papo gostoso. E assim, que foi uma aula e tanto hoje sobre vendas, sobre prospecção, sobre conversão, quebra de objeções. Fidelização, a importância. Ai, tem tanta coisa ainda pra falar que, Nossa, olha, gente, foi tem que vir ótimo, várias muito. vezes. desdobramentos e desdobramentos das contas, viu? Fiquem tranquilas, aceito o convite, volto com muito prazer, Ai, gente, que de maravilha. verdade. Super obrigada por ter Obrigada. aceito o nosso Imagina. convite. A gente E- tá muito feliz que você tenha dado essa aula pro pessoal do Ponto de Vista Legal, porque eu tenho certeza que foi realmente, assim,
enriquecedor para todo mundo que tá ouvindo. Tenho E a certeza. gente E tem um tem um presentinho. presente pra te Eu dar. amo! Ai, que delícia! Eu aprendi com Cíntia Chagas que a gente tem que abrir o presente na hora que a gente recebe. Sim, Então, Por a gente vai favor. abrir. Por favor. Viva, inclusive. Eu amo! Amei! Amei! Ai, gente, que delicadeza. Eu amo café. Sorry. Muitos cafés. Ai, que bom. Não... Muitos cafés. Vou marcar vocês. Assim que eu for tomar um Ai, cafezinho, que vou marcando delícia. vocês. Muito Que bem. bom. Obrigada, você gente, de gostou. coração, pelo presente, pela oportunidade, pelo convite. Contem comigo. Eu acho que Classe Unida é sobre isso. É sobre a gente transbordar e tentar ajudar as pessoas de uma forma que a gente consiga alavancar mais escritórios, a gente consiga tirar um pouco pessoas que estão tão desgostosas com a advocacia, né? Que eu percebo que às vezes tem muita gente que, nossa, mas não tá dando certo e tudo mais. Calma, é só um recálculo de rota, né? Acompanhe as pessoas certas, escute, absorva todo o conteúdo que você consegue consumir, seja no gratuito, seja no pago, em caso de ter essa oportunidade, que sem sombra de dúvidas tem muito caminho, tem muita estrada. A advocacia é uma arte maravilhosa de que você consegue hoje não só ajudar seus clientes, mas viver um processo de fidelização, de mantê-los na sua carteira, de tê-los ali como, muitas vezes, amigos, né? Que muitos clientes acabam virando. E, sem sombra de dúvidas, a gente tá aqui para poder ajudar a classe a evoluir cada vez mais, viu? Obrigada. Maravilha. Obrigada, Ó, Júlia. pessoal, Instagram da Júlia vai ficar aqui embaixo. Yes. Sigam ela no Instagram. Se em 1 hora ela já deu tudo isso, imagina. Imagina na Copa. Eu amo, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Obrigada Gil. a você. E vocês não se esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho. Um beijo e até a Beijo, próxima. Até a próxima.